do Senhor? Amém. Antes, sem perder tempo, gostaria que você apanhasse o exemplar da sua Bíblia Sagrada. Aleluia. Manuseasse ela conosco. Abra ela no último livro da Bíblia Sagrada, livro do Apocalipse. Desde já quero externar a alegria incontestável que sinto no meu coração de estar aqui com os irmãos. Louvar a Deus pela vida desse nosso amigo de Labuta. Deus colocou no nosso caminho o evangelista pastor Jonas. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, de sua digníssima esposa, que nos concedeu a honra de estar na sua tribuna, fazendo a menção da palavra. Eu bem me lembro que estive aqui há um tempo atrás, e a igreja está muito diferente. Ela era mais ampla para os lados, era um dia de chuva, e na ponta onde eu estava tendo umas goteiras, mas a glória do Senhor naquele dia entrou dentro daquele santuário, desse santuário, e foi algo fenomenal. Quando eu entrei aqui dentro, eu pensei até que era outra igreja. Está muito diferente, muito bonito. Que Deus possa abençoar os irmãos e que Deus continue cada vez mais honrando e enaltecendo o nome dele nas vossas vidas. Apocalipse, capítulo de número 3. Aleluia. Versículo de número 20. Glória a Deus. Apocalipse 3, 20, somente a parte introdutória desse versículo. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ele nos diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Glória a Deus. Eu gostaria que você repetisse e frisasse apenas a semântica introdutória desse versículo. Eu vou contar até 3. Vamos repetir por vontade. 1, 2, 3. Eis que estou à porta e bato. Amém. Só até aí. Feche sua Bíblia, curva a sua cabeça uma vez mais, eleve agora suas mãos ao seu coração. Aleluia. Santo Deus de Israel, é no nome de Jesus, Senhor, que uma vez mais te louvamos nessa noite, te exaltamos, Senhor. Pai, estamos reunidos dentro desse santuário uma vez mais, porque queremos ouvir a tua voz. Sentimos a tua presença, Senhor, em todo o transitar desse trabalho, desse culto, ó Senhor. Mas nesta noite, revela-se com mais intensidade, por inserção da tua palavra. Assim nós te oramos. Sejai conosco, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas agora ao nosso Deus. Consolação por bondade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Durante a jurisdição desse dia, estava preparando um texto para compartilhar com os irmãos, mas assentado aqui, o Senhor me veio em espírito e falou no meu coração sobre o que deveria pregar. Eu tive que mudar o texto, e nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos, pautado em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eu quero pregar sobre a necessidade de um avivamento. Quando eu abro a Bíblia Sagrada, aqui no livro do Apocalipse, um dos livros menos pregados na atualidade, um dos livros menos mencionados, por causa da sua didática profética, sua literatura apocalíptica, a qual trata-se de coisas que aconteceram no passado, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda hão de acontecer. Mas quando eu leio a carta ao Apocalipse, a minha alma fica enobrecida e o meu coração fica aguçado, querendo receber cada vez mais a plenitude do Espírito Santo de Deus. Porque quando chegamos em Apocalipse capítulo de número 3, é claro que só a título de curiosidade, aqueles que já leram a carta ao Apocalipse vão ver que por inserção de um certo apóstolo, dado a uma palavra que foi liberada pelo próprio Cristo, um dia esse apóstolo cativou o nosso Cristo de uma forma tão híbrida, de uma forma tão diferente, que o Senhor olhou para ele e disse: você será o único que não morrerá de uma morte violenta, não será vilipendiado,
nem arrastado nas ruas de Alexandria, mas tu morrerás no tempo da sua velhice. Estou falando de João. Todos os apóstolos foram martirizados, foram humilhados, seus sangues verteram em praça pública, verteram em campos, em coliseus, mas João não. João tentaram matar, lançaram nas mãos dos homens, os homens tentaram humilhar, lançaram dentro de um caldeirão de lava fervendo, e quando pensaram que havia dado cabo da vida daquele a quem tinha uma promessa divina, perceberam que mesmo a lava em brasas flamejantes não conseguiu queimar nem um fio do cabelo daquele que tinha uma palavra sobre a vida dele. É desse jeito que Deus vai fazer na sua vida hoje. Há uma palavra de Deus em andamento para a sua casa, para a sua família. Nessa noite você não pode continuar da mesma forma que está. Eu sei que o culto nesse lugar tem uma esfera sobrenatural, mas tem muitas pessoas que entraram aqui e estão tentando entender porque é que algumas pessoas sentiram, outras choraram, algumas falaram em mistério, e você não sentiu o vento do Espírito, não sentiu vontade de falar em mistério. Hoje Deus trouxe aqui para abrir o leque da revelação, para que você entenda de uma vez por todas que você não é qualquer um, não está aqui por obra do acaso. Ele tem uma chamada na sua vida, e se ele tem uma chamada na sua vida, não existe ninguém que vai interromper, se colocar entre aquilo que Deus tem para a sua vida e o Deus que te comissionou. Então nessa noite, levanta a sua cabeça, abra o seu coração, porque hoje é noite de avivamento. Você acredita nisso? Então é uma demonstração e adore ao Senhor. Meu Deus, é forte. Aleluia. Esse homem não conseguiram matá-lo, exilharam em uma ilha no meio do oceano chamado Patmos. E lá na ilha de Patmos, aonde só ladrões, só malfeitores da pior qualidade eram exiliados lá, para que apodrecesse e terminasse os seus dias lá. João é lançado lá, em meio às bestas feras, aos animais selvagens da época. Mas no entanto, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que João desfalece e cai por entre os joelhos, se sentindo sozinho, porque a solidão não foi feita para o ser humano. Quando Deus colocou Adão no meio do jardim, Deus disse a Adão: Adão, sujeitai e dominai a terra. E era o Senhor que na viração do dia vinha fazer companhia a ele. Mas percebendo que o Senhor, que ele se sentia só, Deus lhe criou uma adjuntora, uma companheira, porque a solidão é um demônio que aprisiona, martiriza e coloca um homem e a mulher deprimido no chão. João estava sozinho, não havia ninguém, não tinha um ente querido que estivesse próximo, que estendesse os ombros para lhe dizer: João, a coisa ruim vai passar, logo logo você estará de pé, restituído lá em Jerusalém. Mas sozinho ele cai, e quando começa a chorar, entre uma lágrima e outra, é ele que está dizendo que ele ouviu uma voz intrépida que lhe chamou pelo nome João, e ele se levantou. E quando João está narrando, ele diz: e eu me virei para ver quem era, e vi um homem cujos cabelos eram brancos como a alva lã, cujo da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes. No seu peito havia um cinturão de ouro, e na sua coxa estava escrito: Senhor dos Senhores. Aleluia. E ele é quem disse: escreve, João, tudo que eu vou te mostrar. Aleluia. E João começa escrevendo as 7 igrejas da Ásia do mundo antigo, desde a cidade da igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Filadélfia e a igreja de Laodiceia, todas essas santas igrejas que foram imbuídas por uma palavra profética dada pela coragem de um homem chamado Saulo, que quando se convergiu ao cristianismo, recebeu o nome de Paulo e começou a pregar na Ásia do mundo antigo. A obra de Deus cresceu, mas com o passar do tempo, com o famigerado tempo que vai se passando, aqueles que desencadearam a primeira obra e criaram igrejas poderosas e plenas, começaram a descer a sepultura. Paulo teve a sua vida ceifada, outros homens que lhes foram oferecidos por sacrifícios, mas no entanto a obra de Cristo havia permanecido. E é nesse momento que, com o tempo passado, o Senhor olha para as 7 igrejas e diz a João: escreve as 7 igrejas. Cada igreja sofreu a repreensão dada a sua conduta, com exceção de Filadélfia e da igreja de Pérgamo, que ela haveria de ser perseguida por 10 dias, e por 10 dias seria humilhada, mas o Senhor daria o escape, porque o Senhor diz àquela igreja que ela era uma igreja rica. Filadélfia era uma igreja modelo, era uma igreja que o Senhor olhou para ela e disse: eis que diante de vós coloquei uma porta aberta e ninguém pode fechar. Aleluia! Era uma igreja embasada e cheia do Espírito. Mas quando nós lemos a carta de Apocalipse capítulo 3, lá pelo versículo de número 14, que vai dissertando acerca de uma igreja que havia enriquecido. Laodiceia era um ponto turístico de sua época, era um ponto de embarcação, onde os bárbaros, os homens nobres, vinham para as suas maiores atrações da época. A igreja, a cidade foi enriquecendo, e dada a unção que envolveu a vida dos homens que a evangelizaram, como Paulo, ela começou a crescer. Mas só que o tempo foi passando, e com o passar do tempo, a igreja começou a substituir os presbíteros que foram envelhecendo. O tempo foi passando, a juventude foi se esvaindo, e acharam por bem, dentro de um clã religioso, começar a substituir o presbitério da época, e trocaram a liderança daquela igreja. A igreja agora estava perfeita, era uma igreja elitizada, não tinha falta de nada. Mas de repente eu ouço o grito da voz, não de um apóstolo, não era um pregador, não era alguém que estava ali e apenas observou os seus milagres, mas era do próprio Espírito que estava do lado de fora daquela igreja e estava dizendo: eis que estou à porta e bato. Quando eu ouço a voz de desespero do Espírito do Senhor, eu fico tentando entender o que estava acontecendo naquela época e que torna a acontecer nos nossos dias. Vivemos hoje uma época em que deveríamos estar em uma reunião como essa, vivenciando e sendo testemunho ocular de centenas de milhares de milagres, vendo paralíticos andar, cegos enxergar. Mas estamos vivendo uma era da modernização, uma era em que a igreja se modernizou a tal ponto que hoje os homens vêm ao culto apenas para filosofar. É natural hoje você entrar dentro de um santuário, aonde tempos atrás eram palcos de revelação, de glória e de muitas manifestações espirituais. Hoje as pessoas cantarolar bonito, hoje pessoas filosofarem bem, dadas suas capacidades intelectuais, mas já não vemos mais nada do Espírito Santo no nosso meio. O que tem de pessoas que perderam a intimidade, o que tem de igrejas que o Espírito há muito tempo já não está mais atuando, não está mais trabalhando. O que tem de pessoas que entraram aqui hoje, que um dia já foram profetas, que um dia já foram vasos, que um dia já foram instrumentos tão poderosos, mas aí veio
o diabo com suas estratégias, porque não é de hoje. Há muito tempo ele vem colhendo estratégias e meios para parar a caminhada da igreja, e ele percebeu que no embate ele sempre perde, que quando se coloca de frente da igreja inflamada pelo Espírito, ele sempre é humilhado. O que é que ele fez? Começou a soprar na mente do povo, que o povo deveria amadurecer, o povo deveria crescer, e crescemos tanto, que hoje ficou apenas a casca. Somos como uma espingarda sem bala, temos apenas forma, temos estrutura, mas por dentro somos ocos e vazios. Somos como folha seca na era do inverno, que começa a cair das árvores. Temos forma, temos estrutura, mas não tem mais clorofila, não tem mais vida em si. A igreja perdeu a sua identidade. Mas quando nós olhamos a realidade dos fatos e das coisas do tempo presente, nós entendemos o que está acontecendo. Jesus disse em Mateus 24:12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Há um esfriamento em massa. Há alguns dias atrás encontrei um evangelista amigo meu, que está afastado dos caminhos do Senhor, e ele disse: evangelista, eu estive ontem no culto, e eu falei, glória a Deus, porque ele se entregou às drogas, está fumando maconha, cheirando cocaína. E eu falei, rapaz, volta, tu tem chamada, tu tem vocação. Ele disse que foi ao culto, e eu falei, ei, como foi? Ele disse, da mesma forma que eu entrei, eu saí. Eu entrei vazio e saí quase estuicado. Deu um nó na minha garganta, deu um nó na minha mente, porque eu falei, meu Deus, eu me lembro de um tempo que eu entrava dentro da igreja quebrado, destruído, quase gastado, mas quando saía de lá de dentro, eu tinha a convicção de um verdadeiro campeão. Alabraçou, Camanauás, Andarai, igrejas sem o Espírito Santo de Deus, que tem toda a estrutura, que tem toda a formosura, mas que já não tem mais a presença dele. Ai, a sede, a mural, porque Deus não se importa, não está interessado em ver 1 milhão de pessoas agregadas e juntas. Deus está interessado em ver pessoas tementes a Ele, desejosas de receber o impacto da sua presença. A semana que se passou, para mim foi um dia muito importante. Eu havia sido convidado para pregar num congresso, lá em Guapimirim, de União Feminina, lá no bairro do Segredo. Eu nunca tinha ido lá, e o pastor que me convidou, ele já tinha me convidado quando ele congregava no campo de Bom Sucesso, pastor presidente Paulo Canela. E ele agora foi morar lá e assumiu uma congregação de um campo imenso. Só a congregação dele ela tem 70 anos. E quando cheguei lá, eu me entusiasmei, porque a congregação era enorme. Havia uma multidão de pessoas, era um sábado, e tinha pessoas visitando, tinha gente da congregacional, de tudo quanto era linhagem. Eu fiquei olhando, assentei num canto. O pregador gosta de pregar para a multidão, e eu fiquei falando, Senhor, obrigado, porque vejo a tua promessa em minha vida se cumprir. E abaixei a cabeça, e o culto foi transitando. As pessoas cantavam com perfeição, cantavam com harmonia, havia harmonia na entonação vocal, nos acordes vocais, mas faltava alguma coisa naquela noite. E eu falei, Senhor, parece que é só eu que não estou sentindo a sua presença. E eu vi uma irmã que subiu para cantar, que não cantou como coral, como as irmãs que quando eu cheguei aqui estavam louvando, que não cantou como a minha pequena filha, que não cantou, não adorou como aqueles irmãos, mas ela cantava com um tom de arrogância. E ela dizia a ela, eu sou cantora, eu me formei nisso, me formei naquilo. E eu falei, Senhor, ela tem tudo isso, mas eu não sinto a sua presença. E chegou a hora de ministrar.
Quando começamos a ministrar, o pastor era o único que dobrou o joelho, a igreja lotada, aquelas irmãs que tinham um véu grandão na cabeça, elas cruzaram o braço, porque eu estava falando do Espírito do Senhor, e eu estava dizendo que o Espírito do Senhor ainda continuava sendo Deus em ascensão, como na igreja apostólica. Aleluia. Continuava batizando com o Espírito Santo, continuava salvando. Aquelas irmãs cruzaram o braço e parecendo que enrijeceram o coração. Eu falei: Senhor, será que eu estou sozinho nesse lugar? E o Espírito veio no meu coração e falou: sozinho tu não estás, eu estou contigo. Continua pregando. E quando eu comecei a ministrar e falar que o vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Quando eu comecei a ministrar sobre a terceira pessoa da Trindade poderosa, se levanta um rapaz ali no meio do campo. Ele entrou de calça jeans, camisa azulada e um tênis branco. E quando ele veio marchando de um jeito que as pessoas ficaram todas, pararam para ver ele e começaram a gritar e adorar. E eu não estava entendendo. Aí o pastor correu no meu ouvido e disse: filho, faz 3 anos que esse jovem aí teve um acidente de moto, inviabilizando, paralisou literalmente metade do corpo dele. Ele não tinha mobilidade, mas quando você falou do Espírito, a glória desceu e o milagre aconteceu. Eu quero que nessa noite você entenda: o Espírito do Senhor ainda está no nosso meio e continua sendo Deus. Tinha uma senhora batista, estava lá no canto. Ela se levantou e falou: pastor, foi excepcional, nem deixou eu terminar de pregar. Mas ela disse para mim: mas eu não acredito no Espírito Santo, no batismo de fogo. Eu falei: Jesus, eu olhei para o lado, ver se alguém agarrava ela. Ninguém se intrometeu. Eu tentei pregar e ela começou a dizer: eu não acredito, eu não creio nisso. Eu falei: Senhor, isso não é produto da cabeça de crente pentecostal, é a tua palavra que diz que a igreja está orando e viu-se línguas repartidas como de fogo e foram cheios do Espírito. Eu falei: Senhor, já que ela não me deixa pregar, eu posso orar. E o Senhor falou: coloca o povo de pé. Eu chamei um tocador, como o jovem que estava tocando, o irmão aqui, ele começou a tocar. Eu comecei a orar. Aquela senhora, ela estava de bermuda jeans até aqui abaixo do joelho, um sapato, uma blusa. Ela começou a se tremer. As ombreiras lá estavam quietas, igual um cubinho de gelo. Elas saíram de lá, tocaram nela, começaram a tremer também. Deu uma unção de tremedeira naquele povo. Quando menos pensamos, aquela mulher abriu a boca e começou a falar em mistério. Deus batizou aquela mulher, a chama acendeu na igreja. Quando foi se ver, o fogo havia tomado aquela igreja. As pessoas estavam vindo, se lançando ao chão e dizendo: pastor, pelo amor de Deus, ora pela minha vida, porque eu quero retornar para os caminhos do Senhor. Ei, o Espírito do Senhor está à porta, está batendo. Eu quero essa noite ver. Quero louvar a Deus por essa igreja, porque na primeira vez que vim e hoje, quando eu entrei aqui, eu senti a presença do Espírito. Aleluia! Porque quando eu sinto a presença do Espírito, os meus olhos logo marejam, o meu coração se compunge, eu não consigo controlar as lágrimas, elas descem sobre o meu semblante. E eu falei: Deus, tu estás nessa casa, ainda tem lugar que não se dobrou, não se curvou, mas oxalá, eu quero acreditar que nessa noite Deus vai levantar aqui na comunidade do Bug, aqui no meio desse povo, uma
uma geração de crentes avivados e pulando e por passar, milagres vão acontecer. Coisa linda! Meu Deus! Olha aí! Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Meu Deus! O que tem de igrejas que dizem: eu tenho o melhor som, tenho o melhor orador, pastor, psicólogo, pastores, advogados, nada contra, porque se formos estudar a anatomia da palavra do nosso Deus, Paulo era um homem de diversas formações, era um poliglota em evidência, mas era um homem que entendeu que toda a prerrogativa que vinha antes do nome dele não serviria de nada sem a presença do Espírito Santo. Aleluia! Eu quero nessa noite que você entenda: santuários vão passar, templos podem se desfazer, mas jamais perca a coisa mais preciosa que Deus te concedeu, a presença do Santo Espírito. Sabe como eu sinto o Espírito nessa noite? A minha filha está ali, tem 13 anos. Um tempo atrás ela era muito mais nova. Eu me lembro que quando eu fazia promessas para ela, todo dia ela dizia: pai, o Senhor vai me dar amanhã, o Senhor vai fazer. Como uma criança ansiosa. Eu sinto o Espírito Santo assim nessa noite. Ele está ansioso, está dizendo: hoje eu vou voltar a ter intimidade com Ele. Hoje ela vai voltar a me buscar nas madrugadas. Hoje Ele vai voltar a caminhar comigo. Vou começar a revelar o oculto, o escondido. Ei, isso aqui é apenas aparência. Terno, gravata, vestimenta, indumentária fazem parte apenas de um padrão. Verdade, Deus. Mas o verdadeiro crente não é conhecido por isso aqui, nem por isso aqui. É conhecido por aquilo que ele tem aqui dentro. Ah, pastor, aí é utopia. Não, ele prova. Depois você leia capítulo 16, versículo 7 de Atos dos Apóstolos. Uma vez viram Paulo expulsar o demônio. Pastor Jonas conhece muito mais do que eu sobre isso. E ao ver Paulo expulsar um demônio, 7 filhos de um sacerdote que entendiam tudo da Torá, que entendiam tudo de Gênesis até Malaquias, que recitaram 633 leis judaicas, homens que haviam sido preparados, se deparam com um endemoniado no dia seguinte e disseram: nós te conjuramos pelo Deus a quem Paulo serve. O demônio olhou para eles e disse: eu conheço Paulo, também conheço o Deus de Paulo, mas vocês quem são? É muito forte. A autoridade espiritual não está aqui no lado de fora, na aparência, está no seu interior. Aleluia. Se o teu interior estiver absorvido da presença de Deus, ninguém para a sua caminhada. Está na hora da igreja brasileira voltar a despertar, porque a minha Bíblia diz no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, que nos últimos dias haveria um grande derramamento do Espírito Santo. Mateus capítulo 24, Jesus dizia aos discípulos que nos últimos dias haveriam terremotos, rumores de guerra, pais se levantariam contra filhos,
filhos se levantariam contra a paz, haveriam sinais no céu e na terra, mas contudo não seria o fim, porque o fim só viria quando o Evangelho fosse pregado a toda criatura, povos, nações. Aí vem o apóstolo Paulo, o apóstolo missionário, em Romanos capítulo de número 10, lá pelo versículo de número 13, ele diz: quem há de ir por nós? Quem há de pregar o Evangelho? Porque ninguém se dispõe a ir. A igreja se acuou, a igreja está quieta demais. Hoje já não tem mais evangelismos como tínhamos atrás. Antes saímos de um batalhão em comunidades, no meio das ruas, levando a bandeira do Evangelho. Não tínhamos tanta intimidade com o conhecimento, mas quando dobrávamos o nosso joelho e começávamos a orar, os céus se abriam, prostituta se curvava, traficante jogava arma para o canto, o nome do Senhor é glorificado. Hoje nos limitamos a estar em quatro paredes, e Deus quer trazer de volta aquele avivamento do começo da tua chamada, do começo da tua vocação. Ei, não tem nada dado por perdido. Deus ainda está de pé e mantém de pé a promessa que Ele te fez, a uma lira, ao cajado para ser entregue nas tuas mãos, aos sonhos de Deus que tu vai vivenciar e sonhar junto com Ele. Deus te chamou para a grande obra, missionária. Deus vai fazer coisas excepcionais. Quem acredita nisso, joga a mão para cima e agora. Aleluia! Glória, glória, glória! Aleluia! Meu Deus! Não tem dúvida alguma que depois de hoje, meu Deus, pouco tempo vai passar e você vai ver os noticiários, os meios de comunicação falando aí por fora. Assembleia de Deus, no meio de uma comunidade, está orando, paralíticos estão andando, cegos estão enxergando. Eu estou vendo pessoas entrando amparadas com cadeira de rodas e vão sair do culto empurrando a cadeira que estavam limitando elas. Eu estou vendo pessoas entrando completamente cegas e saindo desse lugar completamente sãs, enxergando, e Deus vai usar você. Deus está comissionando. Nessa noite, o Espírito Santo está transitando em nosso meio. Ele está fazendo valer as palavras de Jesus quando disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade. Aí Jesus olha para o discípulo e diz: se vocês crerem em mim, também farão as obras que eu fiz, e farão maiores do que essa. E a minha Bíblia vai dizer que ele entra em uma cidade chamada Naim, está diante de um cortejo fúnebre. O menino, filho único de sua mãe, está para ser enterrado. Ele para aquele cortejo, se aproxima da mulher e diz: mulher, não chores mais. E ele toca sobre o cadáver, o corpo que já não tinha vida, e diz: menino, assim te digo, levanta-te, ressuscita. E o menino se colocou de pé, e a palavra dele está dizendo que eu e você faremos obras maiores do que essa. A Bíblia diz que ele entra em uma cidade chamada Jericó. Tem alguém gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele para e diz: que queres que eu te faça? E o cego diz: eu quero ver. Aí o Senhor cospe no chão, faz um lodo com lama, passa nos olhos dele e diz: vá se lavar no tanque. E quando ele se lava, um moço
começa a enxergar, e a Bíblia vai dizer que ele disse: eu e você faremos obras maiores do que essa. Eu quero que nessa noite você entenda: você não veio para um show de stand-up, você não veio para uma reunião social e eclesiástica, você veio para oferecer um culto de adoração a Deus em muitas igrejas. Oh, meu Deus. Em muitas igrejas, o povo não entendeu. O povo entra na igreja, mas não entra no culto. Entrar na igreja, a porta estiver aberta, o cachorro entra, o gato entra, a moto entra com o dono empurrando. Mas entrar no culto não é para qualquer um. Para entrar no culto você não depende do pregador, do cantor, não depende de nome nem de renome de ninguém. Eu entro adorando porque eu sei que é do céu que virá o meu socorro. Independente de quem prega, de quem canta, os céus vão se abrir, porque eu vim para adorar. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Eita, Jesus. Eis que estou à porta e bato. Aleluia. O Senhor olha para a igreja de Laodiceia e diz a ela: você se acha rica, mas não sabes tu que és pobre, cego, miserável e nu. Meu Deus. Aconselho que de mim compre suas vestes e vista para cobrir a sua nudez. E o Senhor olha para aquela igreja e diz: colocarei um colírio nos seus olhos para que veja. Eu repreendo e assolo todo aquele que ama e todo aquele a quem eu tenho por filho. Deus nessa noite quer você de volta, moço. Você se esfriou da noite para o dia, deixou o mal interagir, passa horas e horas na página do culto da internet, olhando coisas que não deveriam olhar. Quando não está no meio de um culto como esse, quando está dentro da sua própria casa, fica cheio de pensamentos obsoletos, cheio de pensamentos indecorosos. A sua conduta não condiz com aquilo que Deus tem para a sua vida. Meu Senhor da Está na glória. hora de você se colocar de pé. E o que dizer de você, que alguns anos atrás tomou uma rasteira da vida e vem se arrastando desde então, achando que é o verme do velho e do carrapato, achando que tudo e todos são seus inimigos, perdeu a alegria, perdeu a motivação. E 2022 está se encaminhando para o seu encerramento, e você só tem testemunho de tristeza a ser narrado. Deus hoje está dizendo: chegou a noite de você se colocar de pé, porque eu quero mudar a tua história. Ai, a sua bacana, o Espírito do Senhor, aquele que começou a boa obra na sua vida, no seu ministério, não há de abrir mão daquilo que ele começou, porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo voltar. Está na hora de você entender de uma vez por todas que você não é um pobre coitado, que você não é Maria que mora aí na comunidade, não é filho do seu Zé que mora no meio de uma dessas vielas. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Eu sei que hoje muitas pessoas não te entendem, muitas pessoas não te respeitam, mas não se preocupe. Quando Deus olhou do céu para a terra e repudiou a Saul, Deus disse ao profeta: vá à casa de Jessé o belemita, porque dentre os filhos dele eu tenho um rapaz que eu vou levantar para ser rei em Israel. E o profeta foi. Quando chegou lá, muitos homens bem preparados, muitos homens sarados, homens que tinham
tinham capacidade para a guerra se apresentaram diante do profeta Samuel, mas quando se apresentaram, o Senhor foi dizendo: não é esse, não é esse também, e também não é esse. Aí passaram-se todos os jovens, e ele faz uma pergunta ao pai: acabaram-se os jovens? E o homem da casa diz a ele: não, ainda falta um menor. A palavra menor aqui, no original, não significa estatura. Ela tem o sentido ou a conotação: aquele que não tem condições ou capacidade para exercer tal coisa. Jessé estava dizendo: não, ainda falta Davi, mas ele não tem condição, ele não tem capacidade. Sabe o que o profeta disse? Ninguém toma assento na mesa enquanto ele não chegar. Aleluia! Pode se levantar os mais bem preparados, pode se levantar os melhores, mas se Deus chamou você, descansa o teu coração, porque Deus vai te levantar. Essa é a geração de Elias. Não temos nome, não temos fama, mas quando abrimos a nossa boca para anunciar o reino e adorarmos ao nome dele, os céus se abrirão e a glória vai descer. Quem crê nisso, levanta a mão para ele. Meu Deus! Meu Deus, tá forte, Jesus. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Por amando tocar o Andrei, eu sou que não anda ué. Deus te chamou nessa noite. Ana Clara, vem cá. Meu Deus! Ai, põe a mão no seu coração. Aleluia. É só no seu coração. aleluia! Eu quero fazer um desafio a você. Meu Deus! Eu vim essa noite para te desafiar. Oh! 2022 não vai terminar da forma que começou. Deus tem uma chamada gigantesca na sua vida. Deus te trouxe hoje aqui para mudar a tua história. Glória! Eu sinto cheiro de milagres, porque eu estou sentindo um cheiro de fogo do Espírito nesse lugar. Eu quero primeiro, nessa noite, falar com você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e que não é evangélico. Eu sei que a vida não tem sido nada fácil. São inúmeras pregações que a vida tem colocado diante de você, obstáculos que você, por mais que se esforce, toda vez que tenta saltar, você salta 1, 2, mas sempre acaba tombando. Hoje Deus quer quebrar esse ritual na sua vida. Deus quer mudar a sua história. E quando lhe faltar força, vai ser o Espírito que vai agarrar as suas mãos. E você não vai saltar, você vai voar na presença dele. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque hoje é noite de você refazer os votos com o Senhor, refazer os pactos, sair daqui com a medalha de campeão no seu peito, e não haverá ninguém que vai impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu quero orar por você. Você está afastado dos caminhos do Senhor, ou que não é evangélico. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente.